Mas eu sei que para muitos o conceito de mistérios é um conceito novo, um conceito enigmático, então vamos tentar elucidar o que seria isso. Os mistérios eram uma prática muito antiga, são uma prática que hoje provavelmente muito poucos fazem ainda, né? Porque a civilização se transformou ao longo dos séculos e mesmo em lugares onde se praticava isso, hoje é raro, difícil de se encontrar centros que sigam essa prática. Mas no passado era uma instituição muito divulgada, muito procurada, tá? E uma instituição difícil de se conseguir entrar e participar e concluir o processo. Os mistérios eram práticas que tinham por objetivo, muito simplesmente, colocar o indivíduo em contato com o seu eu mais profundo, colocar a pessoa em condição de ser ela mesma com toda intensidade. Essa prática é uma prática iniciática, ou seja, a pessoa que passa pelo rito, pela cerimônia ou pelas práticas, seja lá quais sejam de mistérios, né, a qual ela se vincule, ela, num certo sentido, morre para o mundo e renasce como iniciado dentro daquela prática. Essa é a ideia básica por trás dos mistérios. Os mistérios eram muito desejados no passado, porque todo aquele que passava por uma prática de mistérios se tornava uma pessoa importante dentro da sociedade. Todas essas pessoas se tornavam príncipes. Tá? A palavra príncipe indica uma pessoa principal dentro da comunidade, uma pessoa destacada dentro da comunidade, uma pessoa que serve como referência para a comunidade. Então, essas práticas de mistérios eram práticas que, quando chegamos mais ou menos no auge da sua popularidade, elas agregavam, às vezes, milhares de pessoas numa única cerimônia. É uma coisa que muitos talvez tenham uma impressão distorcida sobre os mistérios, né, por conta da literatura ser muito vaga a respeito disso, mas um centro de prática de mistérios dedicado a Deméter, na Grécia, reunia numa única noite de iniciação 3.000 jovens, que era como se fosse um Anhembi, o templo de Deméter em Eleusis, com dezenas de colunas, um salão imenso que ficava às escuras, e dentro desse salão se realizavam atos iniciáticos, e esses atos inevitavelmente passavam por duas experiências curiosas: as experiências sonoras e visuais. E nada se ensinava, mas apenas através de sons e através de imagens que tinham por objetivo iludir os sentidos e criar uma sensação de mergulho no abismo, mergulho no nada. Através dessas impressões, os jovens passavam por uma experiência que, de uma maneira geral, procurava ser aterrorizante. Não como hoje a gente procura experiências aterrorizantes num parque de diversões, por exemplo, né? Uma montanha russa, numa sala de mistérios, que geralmente são salas de espelhos, que a pessoa se perde. Não é esse tipo de aterrorizante, tá certo? O aterrorizante divertido. Mas era o aterrorizante no sentido, efetivamente, de levantar os cabelos, né? De arrepiar os pelos do corpo. Ou seja, uma experiência de confronto com o desconhecido, com o absoluto desconhecido. E essas experiências eram secretas, elas não podiam ser explicadas, elas tinham que ser vividas ou não. Tá certo? Não tinha alternativa, não tinha assim, me dá um folheto para eu ver como é que é, para ver se eu vou fazer. Não podia.
O grande elemento chave dessas práticas era o absoluto inesperado do seu conteúdo, ou seja, o fato de elas serem surpreendentes e de tocarem o indivíduo lá no fundo da sua alma. De que maneira ele era tocado no fundo da sua alma? Só os hierofantes, aqueles que revelavam visualmente os bens sagrados, só eles sabem qual era o método que se utilizava para fazer com que esses atos, essas cerimônias alcançassem o núcleo, a alma do indivíduo. Essas práticas que foram tão populares na Grécia, foram práticas que produziam indivíduos carismáticos, indivíduos líderes para a sociedade de uma maneira geral. Essas práticas, de repente, foram desaparecendo e foram sendo esquecidas, literalmente, pela humanidade. Então, de populares que elas eram 300 ou 400 anos antes da era cristã, se tornaram absolutamente desconhecidas no século V ou VI da nossa era, daí para frente. É como se nunca tivessem existido. Então, quem foi responsável em grande parte por isso foram grandes imperadores de grandes impérios. Eu vou me referir a dois particularmente, um deles Alexandre o Grande, outro deles Júlio César, que se notabilizaram pela perseguição aos mistérios. Ou seja, eles buscavam esses centros iniciáticos e davam a eles duas alternativas. Ou vocês se tornam um centro de lealdade, de produção de lealdade ao Estado, ou vocês deixam de existir. Deixar de existir significa a morte, certo? Que não tinha meio termo. Ou era amigo ou era inimigo. Aqueles que se adaptaram a essas novas exigências sobreviveram por algum tempo, mas desfigurados dos seus objetivos, dos seus propósitos originais, e acabaram desaparecendo. Aqueles que não se adaptaram foram destruídos fisicamente, moralmente, espiritualmente, foram demolidos. Pedra sobre pedra não ficou nesses locais. E hoje é muito difícil até de achar a localização desses antigos centros iniciáticos. Então, a razão dessa perseguição era muito simples. Havia se desenvolvido, a humanidade havia descoberto o poder de Estado, como a organização do Estado, como a força política pode ser capaz de agregar a população, de transformar a população num rebanho dócil que dá sustentação ao próprio Estado. Ou seja, o conceito de um Estado parasita sobre a sociedade. Talvez isso pareça um pouco cruel, porque as mesmas culturas que criaram e sustentaram o conceito de democracia, a Grécia, Roma e outros estados que levaram adiante essa mensagem da democracia, do poder do povo, emanado do povo, possam ser acusadas de ter perseguido tão cruelmente práticas que tornavam as pessoas melhores. Mas o fato é que essas práticas, por tornarem as pessoas melhores, tornavam essas pessoas líderes. E esses líderes nem sempre eram bem-vindos dentro de uma organização de Estado, porque eles eram líderes por carisma, eram líderes por seus méritos pessoais, e não pela posição que ocupavam no Estado, e não pelo controle da máquina militar do Estado. E esse desafio era um desafio que o Estado não aceitava. Os chefes de Estado não aceitavam que alguém pudesse ser mais forte às vezes do que o Estado, ser mais respeitado do que o chefe de Estado, sem ter nenhuma instituição de Estado lhe dando sustentação. Como é que alguém pode ser considerado um líder do povo sem autorização do Estado? Então essa hegemonia do Estado matou os mistérios, tá certo?
que passaram a existir apenas nos subterrâneos, apenas como práticas ocultas, não mais práticas que se convidava publicamente as pessoas para participar, mas práticas que se praticava e se divulgava secretamente, só para quem era de confiança, tá certo? E pelo menos nesses primeiros tempos era fácil perceber isso, porque aqueles que confiavam em quem não merecia confiança eram delatados e mortos. Então sobreviveram só os centros de mistérios que conseguiram se fechar em torno de um núcleo de pessoas leais a essas antigas práticas, né, e que converteram essas práticas em práticas que fizessem o bem para a humanidade. Com isso, a existência dos mistérios passou a ser uma existência velada. Ou seja, ninguém mais admitia publicamente, né, a participação numa prática dessa, e ninguém dava endereço, ninguém dizia, se inscreve por lá e vê se você aceita. Não acontecia mais isso. Então, era muito difícil de encontrar, e até hoje continua, num certo sentido, dessa forma, exceto naquelas práticas iniciáticas que se referem ou que não façam mais uma ameaça às instituições públicas. Ou seja, práticas tribais, práticas de grupos minoritários, de grupos muito pequenos que não ameaçam, né, o poder instituído. Então nós temos, por exemplo, as práticas iniciáticas dos aborígenes australianos, que fazem livremente, isoladamente, porque todas essas práticas são feitas secretamente, à noite, etc., porque elas implicam em compromisso de sigilo, né, mas são respeitados. As pessoas ouvem os sons, os instrumentos iniciáticos usados nessas cerimônias e não se aproximam, não interferem, procuram respeitar a privacidade desses primitivos. Certo? Porque assim são vistos hoje essas pessoas que praticam mistérios. São primitivos, são pessoas primitivas. Tá certo? Ora, quando nós estudamos a estrutura dos mistérios, as poucas informações sobre o seu conteúdo, sobre como eles eram praticados, nós encontramos algumas referências curiosas, né? Essas referências são referências documentais. E, por exemplo, sobre a importância da parcela sonora da prática na formação da experiência mística, porque a experiência mística é a experiência que se extrai dos mistérios, tá certo? Daí o nome, é uma experiência que não é uma experiência que se descreva com palavras, assim como a cerimônia dos mistérios, a prática de mistérios não é uma prática teórica, não é um conjunto de ensinamentos, não está em livros, tá certo? É uma vivência. Então uma parte dessa vivência, ela era produzida por experiências sonoras. E quando, por exemplo, o geógrafo Estrabão da Grécia descreve na sua geografia as várias localidades do mundo, e ele menciona a região da Trácia, ele informa que a Trácia é considerada por muitos geógrafos e historiadores da sua época como o local de origem dos coribantes. Quem são os coribantes? São membros dos mistérios de Cibele, são espécies de sacerdotes que produzem sons e sons intensos durante a cerimônia de iniciação. Ou seja, indivíduos que tocam símbolos, né, esses coribantes. E esses símbolos são peças de metal que eles batiam com intensidade, como escudos de soldados. Alguns desses coribantes são armados com armaduras mesmo, espadas ou com lanças e escudos, apenas com o objetivo de fazer barulho durante a cerimônia, barulho intenso. Mas eles também são relacionados a
música. E Estrabão menciona o fato de que a região da Trácia é a região de Orfeu, de Museu, é a região de personagens míticos que estavam relacionados à música. E que acreditava-se que quando se dizia Trácia, se incluía toda a Ásia Menor, até a Índia. E que ele diz que da Bactriana, que é um território já dentro da Índia, que da Bactriana teriam vindo os primeiros coribantes, os primeiros sacerdotes de mistérios que se dirigiram à região da Trácia e que ficaram conhecidos por sua relação com os mistérios com o nome de Cabires. Eles seriam filhos de Hefestos. Hefestos, que é o equivalente do Vulcano da tradição romana, Hefestos é o artífice dos deuses. Um dos títulos, um dos personagens que dá título ao hierofante, ou seja, aquele indivíduo que representa e que chefia a prática de mistérios. Os Cabires são personagens enigmáticos, muito pouco se fala sobre eles, mas certamente esses Cabires, eles são sacerdotes do fogo e estão de alguma forma, que não se sabe precisamente qual, estão relacionados à música e à música divina, como seu pai, Hefestos, seu pai simbólico, ele se relaciona à arte, aos artifícios divinos. Ele fabrica as armas, as armaduras, os carros, as ferramentas dos deuses. Isso é uma referência interessante, sobretudo porque em outros pontos, em outras histórias relatadas pelos antigos, nós encontramos traçados como origem dos mistérios a região da Ásia Menor e da Índia. Tá certo? O que para alguns autores modernos, como a Trácia, essa tradição da Trácia, vem às vezes via Micenas, como colônia minoica, alguns estudiosos mais persistentes na tradição acadêmica europeia, estranham o fato de que um geógrafo antigo estaria atribuindo a Creta a origem dos mistérios, por exemplo, da Samotrácia, que são os mais antigos mistérios da região da Trácia. Então, essa estranheza se deve ao fato de que muitos acadêmicos até hoje não admitem a possibilidade de que a cultura grega tenha uma origem que não seja grega. Ou seja, como se a cultura, a civilização grega tivesse nascido dela mesma, tivesse nascido do chão, tá certo? Crescido dos dentes do dragão plantados no solo da Hélade, do território grego. Ora, os autores que estudavam a história, a geografia, alguns fantasiavam um pouco, porque na época não tinha muita precisão a informação, mas eles insistentemente apelam para origens asiáticas, quando se referem em especial à música e a esses ritos que envolvem o fogo. Tá certo? Então isso faz a gente voltar a nossa atenção para esse ponto de origem. Onde seria isso? O que seria esse ponto de origem das práticas de mistérios que os gregos prezaram tanto durante tanto tempo, que produziram os grandes pensadores, os grandes filósofos, todos eles oriundos desses centros de mistérios. Então, vamos fazer uma pausa nessa nossa viagem
no que se refere aos mistérios. E vamos falar um pouquinho sobre Índia. A Índia, todo mundo sabe onde fica a Índia, tá certo? Não fica na aldeia junto com o índio. A Índia fica na Ásia, fica no sul da Ásia, tem um formato mais ou menos triangular, cercada de montanhas, o Hindu Kush, que é uma cadeia de montanha que passa aqui pelo Afeganistão, e a famosa cordilheira do Himalaia, que é a cordilheira mais alta do mundo no momento, e cercada de oceano, o Oceano Pacífico, como o Mar da Arábia e o Mar do Golfo de Bengala, tá certo? Então ela está protegida geograficamente e relativamente isolada do mundo. Eu digo relativamente porque ela foi visitada por muita gente, por muita gente mesmo, muito mais do que os historiadores gostariam que tivesse visitado, tá certo? Até personagens cuja história não é passível de revisão por razões religiosas, como é o caso de Jesus Cristo, por exemplo, até ele tem autores dizendo que visitou a Índia, tá certo? Tem provas que foi a Caxemira, que fez isso, fez aquilo, tem até o túmulo dele lá. Se é ou não é, não importa. Mas o fato é que é persistente esse fato, essa necessidade que os antigos tinham de ir à Índia. Por volta do início do 3º século da nossa era, uma imperatriz romana contratou um cidadão chamado Flávio Filóstrato para contar, para narrar a vida, a biografia de um indivíduo que ela admirava particularmente, que se chamava Apolônios, que teria vivido ou teria surgido numa cidade chamada Tiana. Apolônio de Tiana tem a sua vida descrita por Flávio Filóstrato em grande detalhe, em parte em razão do fato de que esses muitos documentos aos quais se pôde ter acesso nesse momento foram documentos perdidos posteriormente, quando a Biblioteca de Alexandria foi finalmente destruída, demolida, arruinada de vez. Já tinha sido saqueada, mas posteriormente ela foi definitivamente saqueada. E esse indivíduo menciona com destaque no seu texto, na sua obra, a viagem que Apolônio teria feito à Índia para conversar com Brahmanes. Não fica claro o lugar onde ele foi, exatamente. Então o local, se foi na Caxemira, se foi perto do Nepal, se foi no Afeganistão atual, não é possível saber com certeza. Mas ele sai de lá, ele chega lá, é bem recebido e sai de lá muito impressionado com o que ele encontra. E esses sábios da Índia, que estão ligados às antigas práticas de mistérios, Apolônio desafia num certo momento, ele faz um gracejo, e ele diz: na Grécia nós temos uma grande dificuldade para enfrentar nas nossas práticas, que se trata da dificuldade de conhecer a nós mesmos. O grego se pergunta: quem sou eu? E tem uma grande dificuldade de responder, tá certo? E essa dificuldade é a maior que nós temos nas nossas práticas. Ele está se referindo aos mistérios, tá certo? Conhece-te, e o resto fica por conta do processo de iniciação. Para conhecer o universo é preciso se conhecer. E ele pergunta então para o Brahmani: e vocês? Vocês se conhecem? E o Brahmani responde imediatamente com a maior simplicidade: sim, perfeitamente, me conheço muito bem. Você sabe quem é você? Sei. E ele fica desconcertado e pergunta: então quem é você? Me diga. Ele diz: sou Deus. E Apolônio, percebendo que a resposta era uma resposta muito precisa,
pergunta a ele, mas por que você diz isso? E o Brahmana responde com simplicidade, porque eu sou uma pessoa boa. Então esse pequeno diálogo, entre outros que aparecem sugestivos também no texto, esse pequeno diálogo mostra o quanto os indianos estavam familiarizados com essas práticas de mistérios, o quanto eles estavam próximos dessa cultura em que o indivíduo precisa descobrir Deus dentro de si, ou precisa descobrir o universo, a presença do universo dentro de si. E essa região da Índia, que era chamada de Bactriana, é uma região que atravessa aqui essa extensão do Hindu Kush e avança para dentro da Índia um pedaço, um trecho, onde hoje é o Paquistão, na verdade, né? E avança pelo Afeganistão adentro até a região do Planalto iraniano, onde hoje é o Irã, de fato, né? Onde na época seria a Pérsia. Essa região abrange um território conhecido na Índia antiga como Gandhara, um território que existe até hoje, muito pouco povoado hoje, mas que foi bastante povoado no passado, e Gandhara ficou notabilizado por uma ação do governo talibã do Afeganistão, que com seus canhões destruiu imagens gigantescas do Buda, né, no vale de Bamiyan. Bamiyan fica no coração de Gandhara. Gandhara era um território de grande importância na difusão de sabedoria no passado da Índia. Vamos falar um pouquinho de Gandhara. Quando a gente fala de Índia, a gente fala de hinduísmo, a gente lembra logo dos Vedas, tá certo? Foi como tudo começou. O que são os Vedas? O que são os Vedas? São a literatura fundamental do hinduísmo, tá certo? Os Vedas, na verdade, começam com uma coleção de hinos, o Rigveda, uma coleção de hinos laudatórios que louvam os deuses, que se referem à natureza com o seu aspecto divino e que não elucidam muito outros assuntos, mas que tratam de poucos assuntos relacionados aos deuses e mencionando alguns reis, alguns personagens importantes, sempre em relação aos deuses. Que tal rei entrou para a batalha e foi protegido pelos Ashvinal, os gêmeos. Ou que tal rei louvou com seu sacerdote Vasista tal divindade, Agni e Indra, e conseguiu vitória na batalha. Então, nesses detalhes, é possível reconstruir alguns elementos importantes para entender a cultura dessa época. Esses hinos não foram compostos por um indivíduo. Esses hinos foram compostos por dezenas de indivíduos que são identificados como pertencentes a 10 famílias sacerdotais, 10 famílias de sábios sacerdotes. E esses sábios sacerdotes são chamados de Kavi. Kavi é poeta. São poetas. Eles escreviam as poesias. E essa poesia expressava a revelação. Então, são poemas revelados. Deixa eu escrever aqui o nome. Rigveda. São poemas revelados. E a revelação é descrita numa Upanishad, aqui na Upanishad, uma das mais antigas, é descrita, as Upanishads são parte da literatura encaixada nos Vedas, né? Ela explica que essa revelação é falada pelos nossos antepassados. E por ouvir essa revelação, os sábios veem, eles enxergam.
Esse é um conceito muito interessante. Ouvir e ver. Ouvir e ver. Para que essa inspiração pudesse surgir, essas famílias desenvolveram uma determinada prática que se referia a construir altares de fogo. Eles eram sacerdotes do fogo. E em cerimônias realizadas junto a esses altares de fogo, junto a esses fogos sacrificiais, eles encontravam determinada inspiração e se tornavam poetas. Para que a cerimônia se fizesse adequadamente, ela precisava de um elemento indispensável, que é o mantra. Mantra é alguma coisa que se produz com a voz. Um som, uma frase. Nessa época, os mantras são as frases, os versos do Rigveda. Esses mantras teriam por objetivo ativar o ritual. E a vida dos povos védicos gira em torno do ritual. Então, uma coisa curiosa, porque esses rituais são rituais que se tornam extremamente complexos e têm por objetivo levar alguma coisa que sai do fogo para dentro das pessoas. Se a gente voltar na Grécia, o pai dos Cabides, Hefestos, é o artífice dos deuses. Ele nasceu torto, ele nasceu corcunda. Aí a mãe dele ficou com peninha dele, queria ser objeto de caçoada, de chacota no céu. Então fez uma bola dele e jogou ele do céu, do alto do Olimpo, jogou ele na terra. Tá certo? Uma mãe cuidadosa faria isso sem dúvida nenhuma, né? Então, ele caindo na terra, o impacto produz uma cratera. Cratera significa um cálice, em grego. Então produz uma cratera. E a pedra do solo fica incandescente. E dessa pedra incandescente, essa criança aprende a tirar tudo de que ela necessita. Tá? Essa pedra nunca deixou de ser incandescente. Então algumas pessoas acreditam que seja a cratera de um vulcão. Mas é a cratera da queda de um meteorito, que Hefestos representa o meteorito, né? Representa a pedra que cai do céu. Esse personagem tem uma história secundária na vida dele, que é o momento em que um titã, chamado Prometeu, furtivamente entra na cratera e rouba, toma um pouco da pedra incandescente, ou seja, um pouco do fogo de Hefestos, para despertar a inteligência da humanidade. Prometeu, um inimigo dos deuses, é quem vem em socorro dos seres humanos que estavam perdidos, que viviam em trevas. E ele traz o fogo da inteligência. Duramente castigado depois por Zeus, diga-se de passagem. Foi condenado a sofrer suplícios eternos, amarrado numa pedra, enquanto os abutres comiam o seu fígado. Ou seja, uma punição para quem veio nos ajudar. Uma tristeza. Em todo caso, na região de Gandhara, nós temos um personagem igualzinho. Esse personagem se chama Vashta ou Vishvakarma. Vishvakarma é aquele que faz tudo. Porque ele também trabalha com o fogo e ele também é o ferreiro e é o artífice dos deuses, na tradição antiga da Índia. Ele vive em Gandhara. Ele é um personagem importante porque ele está na origem da humanidade. Ele está num território onde a humanidade vai se iniciar. Tá? Ele é o pai de uma moça chamada Saraniu. E Saraniu se casa com Vivasvan. Vivasvan é o sol. Vivasvan é o sol
E essa moça casada com o Sol tem alguns filhos com ele, mas não aguenta o calor e o brilho do marido. O marido é muito quente e muito brilhoso, né? Então ela não aguenta isso e foge do marido. E vai para a casa do pai, e o pai diz: volta para o seu marido, você já se casou, agora seu assunto é com ele. Não venha resolver seus problemas comigo aqui. E ela sai, mas não volta para a casa do marido. Porque quando ela saiu, ela deixou uma sombra no lugar dela. Ela deixou Chaya. Chaya é a sombra, né? E Chaya está lá vivendo com o marido dela, com Vivasva, que é o sol, todo brilhoso. E a sombra tem 3 filhos com o sol. E esses filhos são muito conhecidos na Índia. Um deles se chama Manu. Manu, filho de Vivasvata. Manu Vaivasvata. Vaivasvata, ele conhece um peixe. Ele está um dia produzindo rituais, ele é muito devoto, ele está produzindo rituais na beira de um rio, e ele é abordado por um peixe falante. E o peixe pede para ele protegê-lo porque estava sendo ameaçado. E ele protege, coloca dentro de um potinho, mas o peixe cresce, ele bota num pote maior, o peixe cresce, ele bota numa vela, numa peça de cerâmica, o peixe cresce, não cabe mais lá. Aí ele cerca um trecho do rio, põe o peixe lá dentro, porque o peixe tinha medo de ser comido por outros peixes, né? E o peixe cresce tanto que nem dentro do rio ele não cabe mais, e Manu então leva esse peixe até o oceano. E lá esse peixe, apesar de não caber inteiro no oceano, né, se sente seguro. E ele diz para Manu: Manu, prepara uma arca. Não, ele não diz prepara uma arca, né? Isso daí quem disse foi Jeová, foi Deus para Noé. Mas ele diz: prepara um barco. Não uma arca, mas prepara um barco. E ele pergunta: mas por quê? Porque vai haver um dilúvio, vai haver uma grande inundação. Isso não é para Noé, é para Manu Vaivasvata mesmo. E ele prepara. E muita gente estranha: por que você está fazendo um barco? Não tem água aqui. Não, pode deixar. Estou sabendo o que eu estou fazendo. E de fato, um tempo depois, começa uma chuva que não para, e a água sobe, e lá vai o Manu dentro de seu barquinho, tá certo? O peixe aparece, ele laça o peixe e diz para ele: se prenda a mim que eu te guio, e esse peixe o despeja no alto dos Himalaias, num lugar onde hoje existe uma pequena aldeia chamada Mana, né? Em homenagem a Manu. E lá as águas já estão começando a descer, nesse ponto, né? É bem junto onde hoje tem uma aldeia chamada Badrinath, onde há um templo muito bonito sobre águas quentes, né? Porque a região é fria. Nesse local, ele acende um fogo, né? Como o único sobrevivente, teoricamente, né? dessa inundação, acende um fogo e lança leite fresco nesse fogo. E desse leite nasce uma menina que ele chama de Ila. Ila é a mãe da humanidade. O nome dela significa frescor, a frescor do leite. E ela é a mãe da humanidade. Ela se casa com um indivíduo chamado Buda, que não é o Siddhartha Gautama. Representa, na verdade, Buda é o planeta Mercúrio na astrologia hindu. É um outro personagem. E Buda, ele é o filho de Soma. E Soma é a lua. Só que na tradição hindu é uma palavra masculina. É o lua. Tá certo? E ele é filho do lua, né? Da lua. E ele é emblemático da sabedoria que se aprende nas práticas de mistérios, porque a Índia tinha as práticas de mistérios, da mesma forma que o mundo ocidental. E esse
emblema do resultado dos mistérios, da sabedoria dos mistérios, casando-se com Ilá, produz uma geração, produz uma humanidade. Tá certo? Essa humanidade é chamada de humanidade lunar. Essa humanidade lunar é aquela que aparece no Mahabharata, um grande épico da Índia, do qual um trechinho é a Bhagavad Gita, onde tem o Krishna e o Arjuna, né, dialogando. Então, essa população toda é a população chamada lunar. E se diz que dos descendentes de Manu Vaivasvata, a quinta geração dele, do rei Yayati, que teve 5 filhos, desses 5 filhos surgiram todos os povos que habitam o planeta. Assim se diz. Tá certo? Assim se conta. Então nós somos todos descendentes de Manu e todos nós descendemos de uma mulher que nasceu do fogo. Foi um pouquinho de leite lançado no fogo que virou gente. Né? E essa gente somos nós. Ora, essa historinha é uma das muitas histórias que tem sua origem no território de Gandhara, que é um território importante porque foi o território onde se acredita que a humanidade, eu estou falando isso dentro da cultura hindu, onde se acredita que a humanidade dominou o fogo. E é onde também se acredita que a humanidade descobriu a música a partir da voz humana. Não existe palavra sânscrita, palavra na Índia sânscrita, para música que não faça referência à voz. Não existe a música como nós aprendemos. Estou querendo derrubar para nós de qualquer jeito. Como nós aprendemos no Ocidente, a música em si, sem a voz. A música lá é sempre enxergada, relacionada à voz humana. É um mantra. Tá certo? Ela é chamada a música de Gandharva Vidya. Gandharva são os cantores celestiais, que por acaso, né, retiram o seu nome da região de Gandhara, da qual eles eram os deuses tutelares, os Gandharvas. Então o que nós temos nessa região é que é uma região dos sacerdotes do fogo e dos sacerdotes que implantaram os cânticos nas práticas de mistérios e nos rituais públicos. E que esses cantos são a base, o fundamento do hinduísmo. O hinduísmo todinho é apoiado nesses cantos, nessas práticas. Esses sacerdotes eles se serviam de um artifício muito interessante para produzir o estado de euforia, que não é um estado psicodélico de euforia, não é um estado alterado por drogas ou por álcool, né? É um estado de euforia natural e espontânea, que era através de uma cerimônia em que eles bebiam soma. Soma. O que é soma? Eu vou começar a explicar o soma por um lugar que não tem nada a ver com a Índia, ou tem muito a ver com a Índia, porque foi buscar na Índia muito das coisas que levou para o Ocidente, que é a Arábia. Os árabes levaram os algarismos da Índia para o Ocidente e salvaram o Ocidente da tragédia, porque vocês imaginam o que é, o Osmar que entende de números bastante, imagina o que seria para a humanidade construir um computador com algarismos romanos. Seria uma tragédia. Uma comédia, mais do que uma tragédia. A ciência, efetivamente, jamais teria existido, teria se desenvolvido, se não fosse o sistema de numeração decimal que os árabes trouxeram para nós da Índia. Os indianos inventaram o conceito do zero na matemática, inventaram os números de 0 a 9, né? Inventaram
computação decimal, ou seja, os números se repetindo em escalas de 10, né? Em múltiplos, em potências de 10, e tudo isso facilitou muito a vida da humanidade. Tá certo? Facilitou bastante a vida da humanidade. Os árabes trouxeram também da Índia um conceito interessante de transformação da matéria. Como é possível transformar a matéria, transformar o mundo através da poesia, da voz. Como é possível fazer isso? Como é possível, sobretudo, quando se descobre o poder secreto do mantra, que é um mantra que se vê, mas não se pronuncia. O som visível e não o som audível. E eles chamaram essa arte com o nome de a seiva, fazendo uma clara referência à bebida que era produzida a partir dos vegetais, do caule dos vegetais, o soma. O soma era o seguinte: se acreditava que a terra tinha um fogo que tinha vindo dos céus. Um fogo que veio dos céus, na forma de um cometa, de um meteorito, de um relâmpago, tanto faz. Um fogo que veio do céu e penetrou na terra, tá certo? E o fogo é considerado um filho das águas, porque se imaginava que o céu fosse uma imagem do oceano, um oceano de leite, na verdade, né? A Via Láctea. Aliás, a nossa ciência hoje adota esses nomes míticos com a maior desenvoltura, né? Chama os aglomerados de estrelas de galáxias, ou seja, flocos de leite, né? Muito bonito. Então, não podemos hoje dizer os antigos eram idiotas, que eles pensavam que tinha leite no céu, né? Porque eles chamavam por esse nome, como o nosso cientista chama a galáxia ou a Via Láctea por esse nome. Mas o que eles pensavam? Que dessas águas vinha um fogo. Então o fogo é chamado filho das águas. E esse fogo, ele é o elemento, o agente transformador da natureza. Ele transforma a matéria inerte em matéria viva. Esse fogo penetra na terra e ele é capaz de dar à pessoa, ao ser humano, inteligência. O objetivo era inteligência. Que inteligência? Que tipo de inteligência? A inteligência perceptiva, a capacidade da cognição perfeita, a capacidade de perceber, de desenvolver vidya, sabedoria. Ou seja, a capacidade de enxergar, de ter um insight e se tornar um sábio, uma pessoa que sabe o que fazer. E eles perceberam que, ou concluíram que se havia um fogo na terra, esse fogo tinha que estar dentro de nós. Então o que fazemos? Comemos terra? É uma alternativa, só que não é uma alternativa muito saudável, né? Nem muito agradável. Mas as plantas fazem isso. As plantas penetram na terra e extraem seus nutrientes direto da terra. Por consequência disso, os sábios indianos deduziram que o fogo que está na terra empurra as plantas para o alto, vem junto com o alimento das plantas e as empurra para o alto. E que, portanto, esse fogo devia estar muito forte no caule dos vegetais. E eles extraíam os caules tênuros dos vegetais, de vários tipos diferentes de vegetais, e espremiam numa cerimônia onde, através de mantras, através de canções, de sons produzidos com a voz, recitação de versos dos Vedas, eles extraíam, faziam esse fogo sair do caule e se transferir para o leite que eles misturavam e que vertia através de um filtro para um pote cerimonial e do qual eles serviam a maior parte do deus Indra, lançando no fogo. Mas depois dividiam entre eles o que sobrasse. E desse leite bebido dessa cerimônia, desse líquido bebido nessa cerimônia, esse líquido é chamado soma, eles encontravam uma transformação interior. Essa beberagem
transformava esse indivíduo em algo superior à sua condição normal. Ele se tornava mais autêntico, mais perceptivo, mais poético, mais inteligente. Descobrindo isso, eles perceberam que a inteligência que penetrava neles através dessa planta tinha o dom de transformar o mundo ao redor. E essa transformação os árabes trouxeram de lá, se referindo à seiva, através de uma palavra grega. A palavra grega, chemis, ou chemos, que é o equivalente ao nosso sumo. Os árabes chamavam essa arte de alquimia. É assim que ela chegou no Ocidente para nós. Meio diferente do jeito que ela era feita na Índia, mas igualzinha quanto aos objetivos, quanto aos propósitos. Porque a base da alquimia era a meditação e a imaginação ativa do alquimista. Então o que nós encontramos é que a Índia teve um território, efetivamente, que era esse território de Gandhara, um território que se estendia ao longo do Hindu Kush e se estendia também ao longo do Himalaia, e que nesse território se desenvolveu a arte de lidar com o fogo, não apenas para acender fogueira e ficar quentinho, porque essa era a última preocupação que eles tinham em relação ao fogo, mas o fogo como fonte da inteligência e elemento de contato com o universo divino. Tá certo? Dessa região, é que foram chamados pelos primeiros reis védicos, que o centro da cultura védica é aqui no meio do vale do rio Indo, ou do rio Ganges, digo. Enquanto que Gandhara fica no vale do rio Indo e para lá, em direção ao Afeganistão. Esses reis foram chamar esses sacerdotes de Gandhara para construir a cultura védica. Eles foram buscar longe esses sacerdotes que vieram trazendo consigo a experiência ou a sabedoria do fogo e também do soma. Os reis védicos foram buscar uma localização mais próxima dessa região, que no começo era uma região ocupada por uma civilização, a única civilização grande que houve na Índia, em tempos primitivos, que era a civilização do Vale do Rio Indo. Eles foram até a beirada dessa civilização e eles chamaram esse território, que seria o território onde os sacerdotes estabeleceram os altares de fogo, eles chamaram isso de umbigo do mundo. A terra predileta, a terra onde se encontrava a inteligência. E sabe como é que eles se referiam a esse território? A terra onde brota o leite e o mel. Acho que todo mundo já ouviu isso na Bíblia. Certo? Não tem nada a ver com a Índia. Não estou falando da Índia, estou falando de Jerusalém. Tá certo? Mas Jerusalém era um centro de prática de mistérios. Na Índia, o leite representa a beberagem do soma. Ela era diluída no leite. Como é que a gente diz que é diluída? É porque o soma era uma essência que existe em todos os vegetais. E essa essência era transferida para o leite. Da mesma forma que quando se prepara um remédio homeopático, se transfere para a água a essência curativa de determinados produtos, em geral vegetais. Ali eles transferiam a essência da inteligência para o leite. Tá? E o que seria o mel? O mel é uma outra história também de Gandhara, também desse território. E se diz que havia uma ciência, que era a ciência do mantra. E essa ciência era a ciência de um Deus que representa a linguagem, que é o Deus Brahma. Quando Brahma era apenas uma referência ao território de engorda, e não era um Deus ainda, quando Brahma era uma vaga possibilidade de existir, essa ciência pertencia ao Deus Indra, que era o capitão do panteão védico. Né?
E esse Deus tinha essa arte, ou essa ciência, que dava o poder da palavra e do som. E essa ciência era chamada a ciência do mel, ou Madhu Vidya, a sabedoria do mel. Posteriormente ela vai ser chamada de Brahma Vidya. Brahma Vidya, a ciência ou a sabedoria de Brahma, que é a sabedoria dos mantras. Essa ciência é tão interessante que um indivíduo que tinha sido iniciado pessoalmente pelo deus Indra, chamado Daditi. Daditi era o nome de um filho de um dos grandes sábios, autores do Ayurveda. Então, Daditi, ele teria aprendido diretamente de Indra, e os deuses gêmeos, os Ashvinal, Ashvina significa cavaleiro, que indivíduo que monta a cavalo. Tem uma história aí, os deuses Ashvinal, eles são filhos de Vivasvata, o sol, com Saranil, que é aquela que fugiu do sol. Depois eles reatam, né? Porque quando ela fugiu do sol, eu estou abrindo parênteses só para vocês entenderem os gêmeos, né? Quando ela fugiu do sol, e o pai não quis que ela ficasse lá perturbando, ela foi andando pelos Himalaias e encontrou um lugar onde havia cavalos. Nessa região perto de Gandhara. E ela falou, é aqui que eu vou ficar. E se disfarçou de cavalinha, de égua. Assumiu a forma de uma égua e ficou no meio do rebanho. Quando Vivasvata não encontrou a esposa, descobriu que estava vivendo com uma sombra e correu à casa do sogro para perguntar sobre ela, ele disse, eu não sei, você vai ter que procurar, porque ela passou por aqui, se não voltou para casa, está por aí. E Vivasvata, o sol, tem uma vantagem, ele enxerga tudo, ele ilumina tudo. E ele começou a procurar. E ele viu o rebanho de cavalos. E estranhou que uma égua meditava profundamente em postura de lótus. Né? Ou seja, uma coisa incomum de se encontrar no rebanho. E ele disse, lá está Saranil. E ele se converte então, assume a forma de um cavalo, e o cavalo é um emblema do fogo na Índia, então toda vez que tem uma história relacionada ao fogo, aparece o cavalo. Então ele aparece na forma de cavalo e se aproxima dela. E ela percebe que foi reconhecida, e os dois se tocam nariz com nariz, e desse toque nascem os dois cavaleiros, os dois gêmeos. Ashva, que é o nome que dá, Ashvin, né? Ashvin é simplesmente cavaleiro, aquele que usa o Ashva. Ashva é o cavalo, né? Então, esses dois cavaleiros, eles são representados sobre o mesmo cavalo. Isso evoca, para quem gosta de mistérios, o emblema da Ordem dos Templários, que surgiu onde? Em Jerusalém, terra do leite e do mel, tá certo? Mas o leite e o mel já eram lembrados na Índia há muito tempo, relacionados às práticas de mistérios. E o mel era a ciência que os Ashvinal, os dois cavaleiros, queriam. E Daditi, que tinha essa ciência, explicou para eles, não posso passar para vocês. Porque Indra corta a cabeça de quem revela os mistérios. Então, os cavaleiros, que eram também os médicos celestiais, eles dizem, vamos resolver esse assunto. A gente corta a sua cabeça e substitui por uma cabeça de outro indivíduo. Guardamos a sua cabeça e quando Indra cortar a sua cabeça, nós te devolvemos a sua original. Uma história bem complicada, né? E tinha que ter muita confiança na habilidade dele. Mas ele concordou e os dois gêmeos cortaram a cabeça dele e vejam só, colocaram no lugar a cabeça de um cavalo. E foi na forma de um cavalo que ele iniciou os dois na ciência do mel, Madhu Vidya, que é a ciência dos mantras, que é a arte de comandar a natureza através dos hinos, dos mantras, dos sons. Na Índia isso é um sinônimo de magia. Ora, depois de ter revelado essa ciência, de fato Indra vai lá e corta a cabeça dele, e os Ashvinal alegremente colocam a cabeça dele no lugar e tudo termina bem, porque essas histórias sempre terminam bem, apesar das cabeças rolando, né? Sempre terminam bem. É tudo narrativa
simbólica, emblemática de determinados sentidos profundos que tem essa cerimônia. Mas o interessante é que são histórias que se concentram nesse território sagrado de Gandhara. Esse foi o berço das práticas de mistérios na Índia. E essas práticas se preservaram e se preservam ainda hoje por uma larga região que envolve o Himalaia. Há um trecho da Índia, aqui nós temos o Nepal, né? O Nepal, aqui era o antigo Tibete, no norte para cima do Nepal. Aqui do ladinho, grudadinho com o Nepal, tem um território que é muito sagrado na Índia, que é o território onde estão as nascentes do rio Ganges, do rio Yamuna, do rio Alakananda, Mandakini, que são afluentes que vão verter para o Ganges, né? Então, esse território sagrado é um dos territórios onde se acredita que estão ainda hoje funcionando as práticas de mistérios, onde estariam os grandes iniciados, né, disfarçados, ou seja, passa-se por eles e não se vê, não se percebe, não se identifica, tá certo? Simplesmente porque eles não têm nenhum traço externo, não usam coroa, não se vestem de príncipes, tá certo? Não botam placa, sou iniciado, e só são reconhecidos por aqueles que efetivamente têm a intuição de perceber a sabedoria no poeta. São pessoas cuja palavra é doce como mel, tá certo? E cujo olhar, cuja presença refresca como o leite. É assim que descrevem os textos indianos. O leite é identificado pelo frescor. A bebida mais popular na Índia, né, na Índia tradicional, é uma bebida feita com coalhada, né? Coalhada misturada com algumas ervas e um pouquinho de água do Ganges, né? Essa bebida é chamada de lassi. Hoje não se põe a água do Ganges, né? Porque a água do Ganges, para alguns, é um pouco ameaçadora, embora seja impressionante se ver que numa cidade como Varanasi, né, antiga Benares, que está exatamente onde surgiu esse povo védico, né? A cidade era chamada Kashi, brilhante, luminosa, né? Essa cidade hoje está num trecho do rio que recebeu poluentes de centenas de vilarejos e dezenas de grandes cidades, né? Inclusive afluentes industriais, inclusive fertilizantes que alguns produtores rurais da Índia começaram a arriscar utilizar em algumas fazendas. E, no entanto, se chega nas margens do Ganges, em Varanasi, nós encontramos multidão mergulhando e bebendo a água do Ganges. E sabe o que acontece? É um fenômeno curioso, porque é um território que parece ter algo especial, algo que é uma aura diferente, não dá para saber ao certo. Mas na base dessas práticas de mistérios existe essa crença que talvez explique essa natureza, esse comportamento diferente da natureza nesses lugares. Esse fogo do solo, esse fogo que penetra as plantas pela raiz e que penetra os seres humanos pelos pés, ele é louvado nos Vedas como a coisa mais importante a ser louvada. Ele aparece quase despercebido na forma de um deus chamado Savita. Savita é o sol. Mas não é o sol Surya, o sol que brilha no céu. É o sol depois que se pôs no horizonte e antes de nascer no dia seguinte. O sol noturno. Ele brilha e ilumina por baixo da terra, por dentro da terra. Por isso ele é identificado com esse fogo que nos traz inteligência. Esse sol é louvado no hino mais importante do Rigveda. Dos 10.552 versos do Rigveda, um verso de um hino
foi escolhido como aquele que resume toda a sabedoria dos Vedas. E esse hino é conhecido como Gayatri Mantra. E esse hino é muito singelo, ele diz apenas o seguinte: meditemos no fulgor desejado do Deus Savita, que Ele possa impulsionar os nossos pensamentos. É só isso. E os hindus repetem isso diariamente, várias vezes por dia, pelo menos 2 vezes por dia, várias vezes, né? Porque esse é o hino que representa a essência do hinduísmo, a busca por esse fogo, representado por Savita, a busca pela inteligência que vem da terra, que vem por baixo da terra, e que nos impulsiona os pensamentos para o alto. É a busca do fogo desejado do Deus Savita, que é a luz da iluminação. Ou seja, eles buscam aquele fogo que era a essência dos mistérios. O fogo sagrado que brilhava, que era aceso cerimonialmente nos mistérios gregos. O fogo que tinha sido furtado de Hefestos e que custou a Prometeu a liberdade, né? Esse fogo é o fogo representado por Savita, que, não é coincidência, também é um deus da região de Gandhara. Então, essas práticas de mistérios, elas tinham, por assim dizer, um estágio preparatório. Eram praticadas na Índia de um jeito que ninguém sabe exatamente qual era. Porque na Índia o segredo se manteve. E se mantém até hoje. É praticamente impossível saber como foram, porque não aconteceu como na Grécia, em que alguns indiscretos explicaram direitinho como era a cerimônia. Na Índia não. Houve um absoluto sigilo, né? E se sabe que ainda hoje se pratica essas cerimônias. São praticadas em geral à noite. Acredita-se que a maior parte nessas regiões dos picos nevados, não necessariamente na neve, mas em lugares ermos, né, em lugares de difícil acesso, e onde se busca essa inspiração de Savita, essa inspiração que todo indiano recita diariamente no mantra Gayatri. Essa preparação para se tornar apto a receber os mistérios era chamada de adequação, o uso de si mesmo como referência, porque esse era o objetivo dos mistérios, era a adequação da inteligência, ou seja, Buddhi Yoga. O Yoga, quando foi transformado numa doutrina, sistematizado, já perto da era cristã, por um indivíduo chamado Patanjali, que, diga-se de passagem, de Gandhara, né? É tudo uma coincidência, né? Mas esse indivíduo teria consolidado uma conversão do antigo ritual do Soma para uma prática interiorizada, cujo objetivo era fazer com que o indivíduo encontrasse a si mesmo, através de práticas que eram as práticas de mistério, ou seja, introjetar a inteligência, lançar Buddhi para dentro, lançar a inteligência, a capacidade de perceber para dentro, ou seja, libertar a pessoa dos vínculos com a matéria. Esse seria o grande objetivo dos mistérios na Índia. E essa prática é uma prática preparatória para aqueles indivíduos que iriam se submeter às práticas místicas dos mistérios. Então, quando define o Yoga, Patanjali diz apenas que o Yoga é o recolhimento das atividades da mente, no seu aspecto superior, Chitta, que é a mente vinculada apenas a Buddha, né? A inteligência, a nossa capacidade perceptiva. E ele continua na frase seguinte dizendo: e assim, então, aquele que vê se estabelece em sua natureza autêntica, Svarupam, a sua forma verdadeira. Isso é uma coisa muito importante,
porque mostra um fenômeno que acontece na Índia diferente do fenômeno que aconteceu na Europa. Na Europa, os mistérios foram esquecidos, foram abandonados. Na Índia, os mistérios foram incorporados à cultura popular. Raras atividades na Índia são atividades que não têm alguma relação com os antigos mistérios. O próprio conceito de um iniciador, o próprio conceito de um indivíduo que recebesse o neófito e desse a ele o peso, que desse a ele o sentido para a sua vida, o sentido que a família guardava, que os antepassados haviam reservado para a sua vida se tornar uma vida produtiva, esse indivíduo é preservado até hoje na figura do guru. Guru significa literalmente peso, gravidade, massa, que era o que ele transferia para esse indivíduo, a responsabilidade de um juramento de silêncio. Todo hindu, ainda hoje, quando chega na puberdade, ele se sujeita a uma iniciação, que é chamada Upanayana, onde ele é apresentado para o guru, e o guru dá a ele um nome secreto. E o guru passa para ele algumas instruções, inclusive um mantra, que ele não deve revelar para ninguém. E essa obrigação do segredo é típica dos mistérios. Só que hoje é uma prática extremamente popular. Se vocês perguntarem para qualquer hindu, ele vai dizer: eu tenho um nome secreto, sim. E aí você pergunta: qual é? É essa pergunta que a gente faz, né? E obviamente ele não vai dizer. Mas essa ideia da palavra secreta é uma palavra que ganha força, porque só eu sei qual é, e que só vou utilizar no momento sagrado da minha iniciação social, por assim dizer, da minha iniciação numa comunidade de sábios. Essa noção é uma noção que todo indiano tem, que é muito claro para eles, é muito importante para eles, é vital, porque isso dá à vida deles um sentido, um significado. Esse é o primeiro passo para ele encontrar o Svadharma, ou seja, aquela condição com a qual ele nasceu, que representa aquilo que ele deve fazer para realizar a si mesmo, ou seja, para se realizar como indivíduo. Então nós temos, agora juntando as duas pontas, dá para ver que a tradição dos mistérios, das escolas, ou dos centros, ou dos templos de prática de mistérios, que a gente encontra na Europa, ela não está desvinculada da mesma tradição na Índia. Ela só teve um destino diferente. Ela foi perseguida e, por assim dizer, extinta no Ocidente. Na Índia, ela também foi perseguida, porque Alexandre o Grande foi até a Índia, não foi atrás de tesouros ou de vingança, ou de seja lá o que for, ele foi atrás dos mistérios. Ele queria matar o mal pela raiz, porque ele considerava os mistérios um grande mal da humanidade. Tá certo? Tanto é que aquele único filósofo que ele louvava, que era Aristóteles, era aquele que negava a validade dos mistérios. Então, por aí se percebe o perfil. Ele passou pelo norte do Egito, tá certo? Conseguiu convencer, no que os egípcios chamavam de Líbia, um centro, um oráculo, na verdade, a dizer que ele era Deus e a iniciá-lo em mistérios fictícios, dos quais ele se orgulha e conta para a mãe dele numa carta: mamãe, fui iniciado nos mistérios e disseram que eu sou Deus. Ele não entendeu nada, tá certo? Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: essa perseguição que houve aos mistérios no Ocidente não aconteceu exatamente da mesma forma na Índia, mas a Índia sentiu o perigo, sentiu o risco. E para preservar os mistérios, optou não por ocultá-los totalmente da sociedade, mas por espalhá-los pela sociedade. Por torná-los uma parcela daquilo que todo cidadão faz todos os dias na Índia. E ainda que, por ser ignorante, ou por não ter o alcance da visão, o indivíduo não perceba o que está fazendo, ele assegura a preservação. Pelo fato de se tornar um ritual quase religioso, ele preserva a sua prática para gerações futuras. E assim,
a Índia, apesar da invasão islâmica, apesar da invasão ou da dominação europeia, e apesar de hoje muitos indianos terem esquecido muito das suas tradições, das suas origens, o fato é que os mistérios persistem e os indianos se preparam para eles todos os dias. Vale mencionar, para a gente fechar o assunto, que esses sacerdotes que introduziram essas práticas de mistérios sociais na Índia, primeiro, não eram os únicos que praticavam. Nós encontramos algumas outras formas dessas práticas que não são vinculadas à tradição dos Vedas, tá? Mas elas acabam se encaixando umas nas outras, acabam se enquadrando como da mesma natureza. Mas esses sábios foram tão importantes que, apesar dos mitos trazidos de Gandhara mencionarem a origem da humanidade entre os descendentes de Manu, o que todo o povo da Índia adota como origem da sua família são os sacerdotes dos Vedas. As grandes famílias de sacerdotes que são originários todos de um pequeno grupo de Gandhara. Então, todo indiano tem na sua família uma origem. Essa origem é o nome de um dos grandes sacerdotes do passado védico. São chamados de Gotras. Os Gotras são justamente essas linhagens espirituais às quais cada um indiano se liga por herança de sangue. Tá certo? Tanto é que o membro de uma família de um sábio não se casa com um membro da mesma família de sábios, só se casa com um membro de família de outro sábio. Se eu sou da família dos Vasistas, eu não vou me casar com uma mulher Vasista, eu vou casar com uma mulher Vishwamitra, Gurtsamada, ou seja lá qual seja a outra família a qual ela pertence. Tá? Não tem como escapar porque todo mundo sabe qual é a família do outro, assim como o judeu sabe qual é a sua tribo. Tá certo? É preservado tradicionalmente de pai para filho. Quem não se lembra vai ter que procurar um brahmane clarividente e que diga qual é a origem da família. Porque alguns brasileiros chegam lá e dizem: qual é a minha família? Né? De quem sabe que eu sou? Aí eles dizem: não, vai ter que procurar um vidente. Você não sabe, então vai ter que descobrir. Mas o fato é que o indiano tem orgulho de encontrar na sua origem um sábio relacionado a essas iniciações antigas. Numa região próxima, na beira do Ganges, próximo da cidade de Rishikesh, né, nessa região de Uttaranchal Pradesh, que é essa região que tem as nascentes, a gente estava com um indiano que estava acompanhando o nosso grupo, né, porque ele quis visitar uma das cidades sagradas também, e ele era um Vasista, ou seja, da família dos Vasistas. Vasista foi um grande sábio, né, desse período védico. E lá no meio do caminho, ou seja, na beira do Ganges, tinha a caverna de Vasista, a gruta onde Vasista teria meditado, ensinado e praticado o seu yoga. E ele fez questão de parar lá e fazer uma meditação na caverna da sua família. Tá certo? E depois ficou um tempão, orgulhosamente, contando como era ser um Vasista, ou seja, o significado, a importância de ser um Vasista, e o que significava aquilo dentro da sociedade indiana. E aí a gente percebe o quanto a tradição se preserva justamente por essa razão, pelo fato da pessoa sentir que o valor dela está vinculado à família. Tá? Talvez essa tenha sido a maior herança que os indianos receberam dos mistérios antigos, o seu vínculo com a família, que é o que faz com que a Índia seja hoje o país onde a tradição é mais bem preservada. De todos os países do mundo, não se conhece um, que a China deixou de ser, né? Mas a Índia se tornou, que fazia par com a China, né? A Índia se tornou o país onde as tradições se preservam com mais perfeição por conta desse compromisso com a família. Tá? Um compromisso que a gente encontra, por exemplo,
Entre os japoneses, os Okinawa. Os Okinawas têm essa tradição. A gente encontra no Cazaquistão, na Mongólia, entre os membros das tribos xamânicas, né? Eles têm também essa tradição, mas não é tão forte e tão bem acabado quanto a preservação da tradição através da linhagem familiar. O indivíduo sabe quem foi o pai, quem foi o avô, o bisavô, o trisavô, o quarta, a quinta, a sexta e a sétima geração para trás dele, ele sabe e ele recita para você a vida dos antepassados. Quem de nós é capaz de dizer a profissão do próprio avô? A gente não sabe, nós não preservamos isso, nós perdemos isso. E por ter esse compromisso, eu vou lembrar que um dos grandes textos iniciáticos da Índia, que é a Bhagavad Gita, né? Que é um texto que mostra, ele expressa precisamente esse processo de iniciação, inclusive num dos capítulos em que Krishna revela a sua forma infinita, ou seja, infinitas formas em si mesmo, ele toca a testa de Arjuna e Arjuna passa a ter uma visão cósmica. E Arjuna fica aterrorizado, que era o aterrorizante das cerimônias de mistérios, que não é algo assustador no sentido maligno, mas é assustador no sentido de levar a pessoa a um estado de alma em que ela cai em si. Tá certo? Cai em si. Então, essa narrativa, ela começa com um lamento de Arjuna, que se coloca no campo de batalha e vê os parentes de um lado e do outro, e ele diz para Krishna: eu não posso lutar, não posso iniciar essa guerra, porque aquele que fere a sua própria família, fere o dharma da família, e se ele fere o dharma da família, ele é o líder da família, os outros homens da família não vão seguir mais o dharma da família. E se os homens não seguirem o dharma da família, as mulheres degeneram, e os filhos que elas produzem vão se perder, vão perder a memória do passado. E por perder a memória do passado, os nossos ancestrais não vão ser mais louvados e vão cair. E o que resta para nós? Melhor mendigar do que lutar por uma causa que destrói a minha família. Esse argumento de Arjuna é muito forte, é muito vívido. E a dificuldade que Krishna vai ter depois, que é um malabarismo retórico muito forte que ele tem para defender a guerra, ele sendo pacifista, porque ele diz: essa guerra eu não luto. Tá certo? Você quer minha companhia? Eu faço, mas eu não luto. Aí ele diz para Arjuna: você luta. Né? Então é um texto muito interessante, porque ele é pacifista, defende a necessidade de atos radicais como a guerra, mas apresenta a razão, as razões que justificariam isso, que são as razões relacionadas aos mistérios, relacionadas à grande revelação dos iniciados da Índia.